Valeu, gente. Obrigado. 2 Reis, capítulo 3. Nós iniciamos esse ano com muita expectativa. Uma expectativa no nosso coração de realmente vivermos algo extraordinário no Senhor. E todos nós que estamos aqui, nós temos um desejo em comum. Apesar de sermos pessoas diferentes, com vidas diferentes, jeitos diferentes, nós temos um desejo em comum. Todo mundo quer viver grandes coisas no Senhor, sim ou não? Todo mundo quer viver o melhor ano da sua vida, sim ou não? Quem quer viver o melhor ano da sua vida, dá um glória a Deus. Todos nós queremos. Todos nós queremos viver grandes coisas. Todos nós tomamos decisões, caminhamos em busca de algo que vai resolver os nossos problemas para sempre. Você talvez está aqui, você talvez veio aqui nessa noite, porque você está precisando de uma resposta. Você que está aqui visitando a gente pela primeira vez, talvez você veio aqui nessa noite, porque você precisa viver algo novo. Você precisa viver algo que você nunca viveu. Talvez você tivesse hoje muitos compromissos. Você podia estar na praia, irmão, vendo lá o pôr do sol. Você podia estar numa lancha agora. Ô glória, quem recebe? Você podia estar numa lancha agora, aproveitando janeiro, mês de férias. É ou não é? Mês que os negócios dão uma estabilizada, dão uma tranquilizada. Você consegue, às vezes, um dia mais de folga no trabalho. Você consegue dar uma fugidinha para sair com a família. Você podia hoje estar curtindo qualquer coisa na sua vida, mas você escolheu estar aqui porque você precisa de algo de Deus. Nós não podemos ser hipócritas. Você não está aqui porque a igreja é legal. Você não está aqui porque você gosta lá do pastor, porque você gosta do seu líder. Você está aqui porque você precisa de algo de Deus, sim ou não? Sim. Você precisa de algo de Deus. Você está aqui nessa noite porque você quer viver o que você jamais viveu. Você quer que Deus talvez te dê uma saída para algo que você não consegue enxergar saída. Você talvez está aqui precisando de uma resposta para algo que você está cansado de procurar e não encontrar o que você tem que fazer. Então você está aqui hoje. Você está aqui hoje porque você quer viver algo maior, algo sobrenatural. Mas eu preciso te falar uma coisa. Essa palavra de hoje, irmãos, ela não é só uma palavra. Essa palavra de hoje, ela não é só um simples sermão. Essa palavra de hoje é um direcionamento espiritual para que você viva coisas maiores. Se você se conectar com essa palavra, se você agora esquecer tudo o que está acontecendo na tua vida, pastor, eu estou passando por uma luta que o senhor não tem ideia. Eu entendo, irmão, eu imagino o que você está vivendo. Ou talvez eu nem imagine, mas eu quero te pedir, nesse momento, pelos próximos 30 minutos, tenta esquecer o que você está vivendo e se conectar com o que Deus quer falar com você nessa noite. Deus não te trouxe aqui por acaso. Deus não fez você sair da tua casa, vir até a igreja nessa noite por acaso. Ele quer responder a tua oração. Ele quer responder aquilo que talvez você não tenha encontrado resposta. Ele quer te dar saída em meio a talvez um deserto que você mesmo se colocou. Muitas vezes nós entramos em desertos na nossa vida que não são desertos de Deus para nós. Tem gente que fala que deserto é escola. Não, no deserto Deus está me ensinando algo. Deixa eu te falar.
Deus não quer que você tenha uma vida de sofrimento, mas são as suas decisões que te levam a viver uma vida de sofrimento. Talvez as suas decisões te levaram para o deserto. Talvez as suas decisões fizeram com que você hoje esteja numa posição em que você não encontre saída. Você está sufocado, é muito problema, é muita luta. Quando você pensa que vai vir a calmaria, vem outra luta. Quando você pensa que vai ficar tudo bem, vem outra batalha. A tua mente não descansa, você não tem sossego na alma. E você fala, Deus está me colocando no deserto. Não, irmão, você se colocou no deserto. A boa notícia que eu e você temos é que mesmo no deserto, Deus não deixa de operar em meu favor e em seu favor. Mesmo no deserto, Deus não deixa de fazer milagres e maravilhas para mostrar que Ele é Deus. E é por isso que o tema da mensagem de hoje é um direcionamento espiritual. Porque se você quer viver o que você jamais viveu, você precisa fazer o que você jamais fez. E o tema dessa mensagem é cave poços. Cave poços. Olha para a pessoa que está do teu lado e fala para ela, meu irmão, minha irmã. Fala para ela, meu irmão e minha irmã, cave poços. Cave poços. Pastor, mas que negócio é esse de cavar poços? Nós vamos para o texto de 2 Reis, capítulo 3, a partir do versículo 9. Você achou aí? Quem achou, diga amém. Diz assim a palavra do Senhor. Então o rei de Israel partiu com os reis de Judá e de Edom. Depois de uma marcha de 7 dias, já havia acabado a água para os homens e para os animais. Exclamou então o rei de Israel, e agora? Será que o Senhor ajuntou a nós, os 3 reis, para nos entregar nas mãos de Moabe? Mas Josafá perguntou, será que não há aqui profeta do Senhor, para que possamos consultar o Senhor por meio dele? Um conselheiro do rei de Israel respondeu, Eliseu, filho de Safate, está aqui. Ele era auxiliar de Elias. Josafá prosseguiu, a palavra do Senhor está com ele. Então o rei de Judá, o rei de Israel, Josafá, e o rei de Edom foram falar com ele. Eliseu disse ao rei de Israel, não tenho nada a ver com você, vá consultar os profetas de seu pai e de sua mãe. Mas o rei de Israel insistiu, não, pois foi o Senhor que ajuntou a nós, estes 3 reis, para entregar-nos nas mãos de Moabe. Então Eliseu disse, juro pelo nome do Senhor dos exércitos, a quem sirvo, que se não fosse por respeito a Josafá, rei de Judá, eu não olharia para você, nem mesmo lhe daria atenção. Mas agora tragam-me um arpista. Enquanto o arpista estava tocando, o poder do Senhor veio sobre Eliseu, e ele disse, assim diz o Senhor, cavem muitas cisternas nesse vale. Cavem o quê? Muitas cisternas nesse vale. Pois assim diz o Senhor, vocês não verão vento, nem chuva, contudo, esse vale ficará cheio de água, e vocês, seus rebanhos e seus outros animais beberão. Mas para o Senhor, isso ainda é pouco. Ele também lhes entregará Moabe nas suas mãos. Vocês destruirão todas as cidades fortificadas e todas as cidades importantes. Derrubarão toda a árvore frutífera, taparão todas as fontes e encherão de pedras todas as terras de cultivo. No dia seguinte, na hora do sacrifício da manhã, a água veio descendo da direção de Edom e alagou a região. Até aí, curve a sua cabeça, feche seus olhos. Pai, eis aqui a tua palavra, a tua mensagem. A minha oração a ti, Pai, é que nós estejamos conectados com aquilo que o Senhor quer falar. É que os nossos ouvidos, a nossa mente, os nossos olhos estejam abertos para ouvir tudo que o Senhor quer falar conosco nessa noite.
Senhor, como eu disse aqui, nós poderíamos estar em qualquer outro lugar, mas o Senhor nos trouxe para cá, Pai. Então fale ao nosso coração. Fale conosco de maneira palpável, de tal forma que a gente saia daqui com uma decisão no nosso coração. Senhor, usa-me como um fiel expositor da Tua palavra. É assim que eu oro e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Bom, queridos, nós estamos diante de um texto onde ele ilustra para nós e deixa claro que haviam 3 reis, 3 exércitos, 3 povos unidos em prol de um único objetivo. Moabe era uma cidade que estava sob o controle de Israel durante o reinado de Acabe. Porém, quando Acabe morreu, o rei de Moabe resolveu parar de pagar os impostos. Eles pagavam tributos pesados a Israel. Então Moabe se rebelou e resolveu parar de pagar esses impostos. O rei de Israel, filho de Acabe, se revoltou com isso. Foi até Judá e convocou Josafá. Edom era uma cidade coligada a Judá. Então o rei de Edom também foi convocado para entrar naquela guerra, naquela batalha. O rei de Israel queria ir até os moabitas e destruir os moabitas, tomar a terra deles. Então eles planejam tudo, como sempre faziam. Era um povo acostumado com a guerra. Então eles fazem um planejamento. Nós vamos pelo meio do deserto de Edom e lá nós vamos encontrar uma brecha para nós invadirmos Moabe. Só que eles planejaram errado. Com 7 dias no deserto, o que aconteceu? Acabou a água. Você imagina um exército inteiro de homens com armaduras, espadas, carregando algo pesado num sol de 50 graus, numa temperatura térmica maior ainda, no meio de um deserto sem água. Eles começaram a achar que eles iam morrer. E era a lógica disso tudo. Um calor danado, irmão, o calor que a gente está enfrentando nesses dias aí já é brabo. O pessoal fala que é a amostra grátis do inferno. Já é brabo. Você imagina no deserto. Aquele povo estava passando por um tempo difícil, por uma situação complicada. Só que eles estavam no deserto. Onde eles encontrariam água no deserto? Não tinha saída, não tinha solução, não tinha o que fazer, irmão. Naquele momento, a primeira coisa que veio na mente daqueles homens era o seguinte: nós vamos morrer. Os moabitas vão atacar a gente. Eles vão saber que estamos aqui e nós vamos morrer. Se a gente não morrer no fio da espada, a gente vai morrer de sede. Só que Josafá, um rei que caminhou de acordo com a vontade do Senhor, ao saber disso, ele fala: olha, será que não há um profeta aqui no nosso meio? E lá estava Eliseu. A palavra diz que o poder de Deus veio sobre Eliseu. E Eliseu então deu um direcionamento para aqueles reis. Sabe, queridos, talvez você chegou aqui nessa noite como esses reis. Talvez hoje você esteja no deserto. Talvez a sua vida hoje, ela esteja no deserto. Talvez você está passando a pior fase da tua vida. Talvez você achou que a tua vida estava boa, mas de repente parece que tudo virou de cabeça para baixo. Talvez você veio aqui nessa noite querendo só bater uma carteirinha de mais um culto. Você já se acostumou com a vida que você está levando, com uma vida boa o suficiente, com uma vida que dá para o gasto. Talvez você se colocou no deserto que você está passando hoje, um deserto onde você não consegue encontrar solução, não consegue encontrar saída, um deserto onde tudo parece te sufocar, onde tudo parece tirar suas forças. Mas Eliseu foi usado pelo Senhor para dar um direcionamento para aquele povo. E os direcionamentos que Eliseu deu para aquele povo também é o direcionamento que Deus quer dar para a tua vida. Se você entender a mensagem de hoje, deixa eu te falar, olha aqui para mim.
você vai sair daqui para voar alto. Se você entender a mensagem de hoje, você vai sair daqui, escuta bem isso, para você viver o que você nunca viveu na tua vida. E isso não está ligado a lugares, a pessoas, não está ligado a ambientes, mas está ligado a decisões que você precisa tomar. Você precisa tomar decisões. Você precisa parar de terceirizar algumas culpas de decisões erradas na tua vida. Você precisa assumir mais algumas responsabilidades e falar: eu escolhi mal, eu decidi errado, eu me coloquei no deserto. Mas agora Deus está te dando chaves para que você, mesmo em meio ao deserto, experimente um milagre que Ele quer fazer na sua vida. E que atitudes, que lições nós aprendemos nesse texto e que eu e você devemos seguir para que nós possamos viver coisas maiores esse ano. Primeiro, versículo 16, a Bíblia deixa claro para nós: cave poços. Olha o que diz o versículo 16. E ele disse: assim diz o Senhor, cavem muitas cisternas nesse vale. Os reis queriam um milagre, o povo queria um milagre, todo mundo ali precisava de uma intervenção divina, mas o Senhor não responde a pergunta deles com um milagre, o Senhor responde a pergunta deles com trabalho. O Senhor vira para aqueles homens e fala assim: olha, vocês querem experimentar um milagre no deserto? Trabalhem, façam alguma coisa. E isso já deixa claro para mim e para você, que se você quer viver os milagres de Deus, você precisa preparar o caminho para o milagre. Você precisa fazer algo para que a ação de Deus venha sobre a tua vida. Nós olhamos para esse texto e vemos um Deus que, para liberar o sobrenatural, primeiro Ele espera uma ação natural nossa. Ele não olha para aqueles homens e fala assim: olha, não, tá bom, vocês estão precisando, fica tranquilo, eu vou derramar aquilo que vocês estão precisando, eu vou dar aquilo que vocês estão precisando. Não, o Senhor olha para eles e fala assim: olha, vocês querem receber isso? Vocês também precisam fazer a parte de vocês. Vocês também precisam trabalhar, vocês também precisam se movimentar. Não dá para vocês ficarem só parados, olhando para o céu, esperando com que eu faça tudo. Vocês se colocaram nesse deserto, então vocês precisam colaborar para que o milagre aconteça. A verdade, irmãos, é que muitas vezes a gente quer se colocar em situações difíceis e a gente quer que Deus resolva tudo. Ele vai resolver, Ele tem a resposta para resolver, Ele tem a resposta para fazer o que Ele quer na tua vida. Mas você também precisa fazer a tua parte. Você também precisa cumprir o teu papel. Quando nós olhamos a ordem do Senhor, cavem poços, nós também vemos um Deus que é capaz de liberar a bênção. Mas se não tivermos como reter a bênção, não estamos preparados para recebê-la. Nós muitas vezes pedimos algo a Deus, mas será que estamos preparados para receber aquilo que nós estamos pedindo a Ele? Será que nós estamos preparados para receber aquilo que tanto clamamos ao Senhor? Quais são os poços que temos cavado para que Deus possa fazer um milagre na nossa vida? Quais são os poços que temos cavado para que Deus possa liberar o sobrenatural sobre nós? Se não tem como retermos milagre, não tem como Deus fazer um milagre. Se o milagre que Deus quer liberar sobre você não tiver como habitar no teu coração, queridos, Ele não consegue fazer um milagre, não porque Ele não quer, mas porque Ele não vai perder você. Nós precisamos olhar para esse direcionamento, olhar para a nossa vida e entender que Deus não faz milagre pela metade. Deus não faz milagre para sustentar um momento. Deus faz milagre para resolver o problema de uma vez por todas. Mas será que nós estamos preparados e estamos nos preparando para que Deus derrame os milagres dele sobre nós? É como uma casa.
que recebe um abastecimento de água. Vem a água da rua, irmão. E aí quando você usa lá, show de bola, mas e se acabar a água da rua? O que você faz? O que você faz da tua vida? Se não tiver uma caixa d'água para reter a água, você talvez vai ficar dias sem água, sim ou não? Sim ou não, irmão? Sim. E é a mesma coisa com as bênçãos e milagres do Senhor. Os poços que Ele ordena para aquele povo cavasse, não era simplesmente uma punição porque eles estavam no deserto, mas era para que eles recebessem algo muito além do que eles imaginavam. A resposta do Senhor em virar para eles e falar, cavem poços, não era um castigo, não era algo ruim, não era um Deus que odiava o povo porque haviam tomado uma decisão por si próprio, não. Mas era um pai que estava falando assim, olha, eu não quero só sustentar a sede de vocês por um momento, eu quero sustentar a sede de vocês para sempre, eu quero suprir a necessidade de vocês para sempre. Era isso que Deus estava falando com aquele povo. Talvez você está aqui e você esteja como esses reis, querendo receber uma chuva de bênçãos, querendo receber milagres do Senhor sobre a sua vida. Mas a pergunta que devemos nos fazer é, será que a estrutura está preparada para receber o que Deus quer derramar sobre nós? Será que você está pronto para receber o que Deus quer derramar sobre você? Você precisa cavar poços. Você precisa fazer a tua parte. Quando o natural se esgota, Deus faz o sobrenatural em nosso favor. Talvez você já tenha cavado os poços de aceitar a Jesus. Talvez você já tenha cavado os poços de voltar para a presença dEle. Talvez o poço que você cavou é de abrir a tua casa para receber uma célula, é de se tornar um líder de célula, é de pregar o Evangelho, é de servir em alguma área da igreja. Eu não sei qual foi o poço que você cavou, mas eu sei que se você tem trabalhado em obediência àquilo que Deus tem te ordenado, Ele vai liberar bênçãos sem medida sobre a sua vida. Não adianta nós acharmos que parados no mesmo lugar, Deus vai fazer aquilo que a gente está pedindo. Não! Você também precisa fazer a tua parte, porque Deus nunca falha em liberar. Nós é que muitas vezes queremos receber as suas bênçãos, sem nos prepararmos para isso. E qual é a outra lição que aprendemos nesse texto? Para que possamos viver coisas maiores. Cave muitos poços. No versículo 16, Eliseu não fala simplesmente cave poços, mas ele fala, cavem muitas cisternas. E no versículo 17 a palavra diz assim, mas para o Senhor isso ainda é pouco. Queridos, muitas vezes somos eu e você que limitamos o agir de Deus na nossa vida. Muitas vezes a gente se contenta com o que é suficiente e a gente esquece que serve a um Deus ilimitado. Muitas vezes nós queremos dizer para Deus a forma como Ele deve agir, o que Ele deve fazer, como Ele deve fazer. E isso nos impede de receber muito além do que aquilo que a gente espera ou pensa na nossa vida. A ordem do Senhor foi clara. Não cavem poços, cavem muitos poços. O Senhor está falando assim, olha, o suficiente para vocês é pouco para mim. Eu quero fazer além do que aquilo que vocês esperam. Mas para isso, vocês precisam cavar muitos poços. Vocês precisam reter muitas bênçãos. Vocês precisam se preparar para viver além do que aquilo que vocês querem ou imaginam. Deixa eu te falar uma coisa. Talvez você tenha cavado poços na sua vida financeira, na sua vida espiritual, na sua vida ministerial. Talvez você tenha tomado atitudes, passos de fé, que tem sido verdadeiramente você cavando poços para que Deus libere bênção sobre a tua vida. Mas quando você achar que está bom,
cave mais alguns poços. Deus pode fazer além do que o que você quer. Deus pode fazer mais do que o que você espera. Deus quer derramar além do que aquilo que você tem pedido a Ele. Você tem limitado Deus na tua própria vida, se contentando com pequenos milagres, se contentando com respingos espirituais. Deus quer derramar algo poderoso sobre você. Ele quer derramar algo muito maior do que o que você espera. Mas será que você tem cavado muitos poços? Ou será que você tem vivido só com o que é bom o suficiente? Só isso aqui está bom. Senhor, só isso aqui que você fez já está de bom tamanho. Deixa eu te falar, irmão. Abandona esse pensamento de escassez. O teu Deus quer fazer algo muito grande na sua vida. Mas para isso, nós precisamos dizer para Ele: Senhor, eu não me contento só com alguns poços. Eu quero cavar muitos poços porque eu quero muita bênção. Eu quero cavar muitos poços porque eu quero viver algo que eu nunca vivi. Eu quero viver o que eu nunca imaginei. Eu quero que o Senhor faça aquilo que os meus olhos não veem. Mas será que você tem tomado atitudes para isso? Será que você tem dado passos para isso? Você imagina, irmão, se a gente tivesse um estacionamento aqui na igreja para 10 carros. A gente ia limitar o espaço. E eu vi 10 carros aqui, um monte de gente não ia vir aqui, sabe por quê? Não ia ter espaço. Limitamos o espaço. Eu estou olhando essas cadeiras aqui, eu já estou até pensando, irmão, a gente tem que botar umas 500 cadeiras aqui dentro. Ah, mas ainda não tem gente para isso tudo. Mas Deus vai mandar, vamos cavar poço. Você, líder de célula que está aqui, deixa eu te falar uma coisa. Você olha para a tua célula, você vê lá 6, 7 pessoas, aí na hora que você vai arrumar lá as cadeiras da célula, você coloca lá 7 cadeiras, 8 cadeiras, deixa eu te falar, começa a exercitar a tua fé, coloca 15, 20, cave poços, Deus vai mandar um milagre. Você está olhando para a tua vida financeira, você está falando assim, não, só isso aqui tá bom, só ganhar isso aqui tá legal, não, se o meu negócio me der esse lucro aqui tá bom, não, irmão. Abra a tua visão, levanta os seus olhos para que você possa ver o que Deus quer fazer na tua vida. Você está olhando para o teu ano de 2026 e você está pensando assim, não, se esse ano Deus me der a minha casa própria, está tudo certo. Não, se esse ano Deus me der o carro zero, está tudo certo. Não, irmão, pede os dois. Teu Deus pode fazer. Ele quer fazer além do que o que você espera. Mas será que talvez você não tem limitado o agir de Deus na tua própria vida? Quando Deus fala para que eles cavem muitos poços, Deus não pediu isso por necessidade, mas por visão, porque Ele não queria suprir o mínimo, mas Ele queria liberar em abundância. Quando Deus vira para você e te dá uma direção, deixa eu te falar, faça além do que Ele está pedindo. Quando Deus olhar para você e falar, meu filho vai, meu filho se mova, meu filho faz alguma coisa, faça além do que Ele tem pedido, porque Ele quer liberar em abundância. Mas nós, às vezes, nos contentamos com o mínimo. Você talvez tenha vivido uma escassez na tua vida, não é porque Deus é ruim, não é porque Ele não quer te abençoar, mas é porque você resolveu se contentar com pouco. Você resolveu se contentar só com o que é suficiente. Você resolveu se contentar só com algo ali que, isso aqui tá legal. Não, isso aqui dá para eu viver. Não, isso aqui, tá legal, se eu quiser mais, cara. Tem gente que fala até assim, né? Como é que é aquele ditado? Bom demais para reclamar. É ou não é? Tem gente que fala até assim, deixa eu te falar. Tem que ser melhor do que o que você tem vivido mesmo. Porque o teu Deus quer que você viva em plenitude. O teu Deus quer que você viva uma vida plena. O teu Deus quer que você viva coisas maiores. O seu Deus quer que você viva o que nenhuma pessoa jamais viveu. Você vai viver. Mas você tem que fazer o que ninguém nunca fez. Cavar muitos poços. Às vezes a gente olha para aquilo que Deus tem feito na vida de pessoas e a gente fica, eu não acredito. Caramba, parece que Deus só abençoa a vida do fulano. Parece que Deus só faz algo na vida do ciclano. Deixa eu te falar. Você não tem visto os poços que Ele tem cavado.
E deixa eu te falar outra coisa. Quem não vê o que você tem feito no secreto, quem não vê os poços que você tem cavado, nunca vai entender os milagres que Deus faz na tua vida. Quem não vê a hora que você pega a pá e começa a bater em um chão duro, árido, sempre vai questionar o milagre que Deus faz na tua vida. Para Ele você nunca merece, mas só você e Deus sabe o que você tem plantado no secreto. Cavar muitos poços não é uma decisão fácil. Você imagina aqueles homens desidratados, um sol quente, e a ordem que vem de Deus não era um milagre. A ordem que vem de Deus era trabalhar, era cavar poço, era fazer algo além do que aquilo que eles já estavam fazendo. Já era uma caminhada difícil, já era uma caminhada dura, já era um tempo complicado. E aí o Senhor vem e pede algo além, mas o Senhor está pedindo mais. O Senhor está pedindo mais, sabe por quê? Porque Ele não quer resolver algo por um momento. Ele quer resolver para sempre. Mas será que nós conseguimos entender isso? Será que você consegue entender que o que Deus tem te pedido talvez possa ser um sacrifício para você agora, mas vai liberar bênçãos sem medidas sobre a tua vida lá na frente? Talvez se eu virar para você e falar assim, olha, pega uma pá e vai cavar um poço ali fora. Você vai falar, eu? Tá maluco? Vou nada. Eu cavar um poço? Vou nada. Agora se eu te falar assim, ó, pega uma pá ali, vai cavar um poço lá fora. E quando você acabar de cavar esse poço, o milagre que você espera vai chegar na tua vida. Você já estava lá correndo, sim ou não? Sabe por quê? Porque isso vai ligar a gente ao terceiro ponto desse texto. Cave poços, mas cave poços com fé. Olha o que diz o versículo 17. Pois assim diz o Senhor, vocês não verão vento nem chuva, contudo esse vale ficará cheio de água. Olha aqui para mim, irmão. Você está comigo, amém? Glória a Deus. Você está entendendo a mensagem de Deus para a tua vida nessa noite, amém? Glória a Deus. Olha o que esse versículo diz. A palavra diz, olha, vocês não verão vento, nem verão chuva. Qual era a forma mais lógica de Deus matar a sede daquele povo? No meio de um deserto. Quem se arrisca a dizer? Chuva, né? Sim ou não? Todos concordam? E aí o Senhor vira para aquele povo e fala, ó, vocês não vão ver vento nem chuva. O Senhor vira para aquele povo e fala assim, olha, vocês não vão ver sinais, mas vocês vão ver o milagre. O Senhor vira para eles e fala assim, ó, vocês estão achando que vai cair chuva, mas não é chuva não. Mas fica tranquilo que esse vale vai ficar cheio de água. Quando a palavra diz que aquele vale vai ficar cheio de água, o Senhor está exercitando a fé daquele povo. O Senhor está falando assim, cave poços, mas cave poços com fé. Mesmo que as circunstâncias pareçam contrárias, cave poços, crendo na promessa que eu liberei sobre vocês. O Senhor está falando assim, ó, se eu disse que eu vou fazer, eu não preciso ficar toda hora repetindo, não. Talvez você olhe assim, pastor, eu recebi uma promessa de Deus 10 anos atrás, de lá para cá nada aconteceu, está tudo do mesmo jeito. Deixa eu te falar, Deus não precisa ficar dando sinais para fazer milagre. Ele só vai lá e faz. Só que o nosso Deus, Ele também é um Deus fora da lógica. Porque Ele dá uma ordem que parecia absurda, parecia loucura, irmão. Deixa eu te falar outra coisa, sempre vai parecer loucura os poços que você tem cavado, para quem não recebeu a palavra que você recebeu. Sempre vai parecer loucura a tua obediência a Deus. Sempre vai parecer loucura a tua devoção em estar na igreja todo domingo, em estar na célula toda semana. Sempre vai parecer loucura para quem não recebeu a promessa que você recebeu. Então pare de dar ouvido para qualquer pessoa. Tem gente que não quer que você cave poços, para que você não receba a totalidade das promessas de Deus. Nós olhamos para esse texto e o mais incrível
é que Deus fala com eles assim, olha, cavem muitos poços. Olha, mas vocês não vão ver vento, vocês também não vão ver chuva, mas eu vou encher esse vale de água. E aí esse texto termina assim, olha, e eu vou derramar tanta água, que vai ter água para vocês beberem, para os seus rebanhos e também para os seus animais. O Senhor está falando assim, deixa eu te falar, só obedeça aquilo que eu te direcionei, porque a hora que eu liberar o milagre, ele vai vir sobre a tua vida, mas também vai vir sobre a tua geração. Só obedeça a direção que eu te dei, porque quando eu liberar a água, não vai respingar só sobre a tua vida. Também você vai ter para abençoar quem está do teu lado. É isso que o Senhor está dizendo nesse texto. Você imagina, irmão, um exército no meio do deserto, chão duro, seco, o céu limpo demais, nenhum sinal de nuvem, nenhum sinal de chuva, e o Senhor mandando eles cavarem. Loucura, esse Deus é doido demais. É uma ordem, como a gente fala no quartel, é uma ordem errada não se executa, mas nesse caso aqui era uma ordem de obediência. Quem entendeu e executou, e experimentou milagres e bênçãos, quem teve um coração incrédulo, teve que olhar de longe o que Deus estava fazendo. Nós vemos aqui um povo que estava batendo a pá no chão, e em cada batida, imagina aquele poeiral levantando. Não tinha esperança em cada batida, tinha poeira, irmão. Era algo que na lógica era loucura demais. Cada buraco parecia um desperdício de força. Parecia que não estava valendo a pena. Parecia que aquela ordem ia vir somente para matar eles. Parecia que Deus era ruim, que Deus era mau. Mas Deus não era mau. Deus só queria fazer um milagre por completo na vida deles. Às vezes a gente está diante de uma situação, às vezes a gente está diante de um problema, e a gente julga a Deus como mal, porque a situação a cada dia mais está piorando. Parece que quanto mais a gente ora, mais difícil fica. Parece que quanto mais a gente clama, pior o marido fica, pior a esposa fica, pior o filho fica. E aí você fica assim, será que Deus está me ouvindo? Será que Deus está me castigando? Será que Deus não está ouvindo as minhas orações? Deixa eu te falar, cada oração vale a pena, cada passo de fé vale a pena, cada atitude que você faz é um poço que você tem cavado, cada passo que você dá em prol daquilo que Deus te direciona é um poço que você tem aberto, e vai chegar o dia em que Deus vai honrar a tua fé e vai liberar o milagre que Ele tem para você. Mas você precisa cavar poços com fé, irmão. Você precisa obedecer aquilo que Deus te direcionou para fazer. Deus não prometeu sinais, prometeu provisão. A fé verdadeira, ela não reage ao milagre, mas ela prepara o terreno para que o milagre aconteça. Só você sabe o que você está passando. E só você sabe o que você está vivendo para entender os poços que você precisa cavar. Quem não entende aquilo que você está vivendo, como eu falei, nunca vai entender a tua obediência a Deus. Ou nós não lembramos de Davi, ao recuperar a Arca da Aliança, voltou para a cidade, e quando chegou lá, a palavra diz que a esposa dele, Mical, olhava pela janela e o rejeitava com o coração, enquanto Davi dançava. Quem não entende o que você está passando, nunca vai entender o porquê da tua adoração. Quem não entende da onde você saiu e do que Deus te tornou, nunca vai entender o motivo da tua obediência. Se você entender nessa noite que Deus está te chamando para cavar poços, você vai sair daqui hoje para preparar o caminho para o maior milagre que você vai viver na tua vida. 2026 vai ser o melhor ano da tua vida? Sim ou não? Cave poços.
tem atitudes que você nunca teve até hoje? O que Deus já tem falado ao teu coração e você tem rejeitado aquilo que Ele já te direcionou? O que Deus tem falado contigo e você tem tentado de alguma maneira se desviar dos direcionamentos que Ele te dá? Talvez o que está faltando para você experimentar um milagre em meio ao deserto não é um milagre, mas é você cavar os poços para que Deus libere a bênção sobre você. O problema não está no dono do milagre. O problema talvez esteja na minha e na tua vida, que ainda não estamos preparados para receber aquilo que Ele quer derramar. Aiden Wilson Tozer dizia que a obediência é o terreno onde os milagres crescem. Martin Luther King Jr. dizia que fé é dar o primeiro passo, mesmo quando você não vê toda a escada. Qual é o poço que você tem que cavar nessa noite? Qual é o passo que você tem que dar para que Deus libere bênção sobre você? Ou será que você está contente em viver o que tem vivido? Será que está bom você viver a vida que você tem vivido? Será que está legal para você viver do jeito que você está vivendo? Será que você se acostumou tanto com o padrão de vida que você tem, que você não quer nem que melhore mais? Se melhorar, estraga. Não é assim que fala? Será que você consegue compreender que o que Deus quer que você viva é muito maior do que aquilo que você já viveu até hoje? Feche seus olhos, curva a sua cabeça. Eu quero orar pela sua vida. A Bíblia diz que no dia seguinte, a água veio. Mas ela não veio no vento, ela também não veio na chuva, mas ela veio do jeito de Deus. Talvez Deus ainda não tenha liberado um milagre sobre a tua vida, sabe por quê? Você está tentando do teu jeito. Você está querendo que Ele faça da sua forma, da sua maneira. Você quer que Ele faça um milagre do jeito que você espera, no dia que você espera, da forma que você espera. E quando Deus fez um milagre na vida daqueles homens, a água que veio não foi pouca. Foi suficiente para a vida deles, mas também foi suficiente para todos os que estavam ao seu redor. E o mais interessante nisso tudo é que o mesmo Deus que manda cavar é esse mesmo Deus que também libera a água para que o milagre aconteça. Se você entendeu essa mensagem hoje como Deus falando contigo, você vai sair daqui com uma atitude diferente. Se você entendeu essa mensagem como um direcionamento para a tua vida espiritual, ministerial, como um direcionamento para a tua vida, para a tua caminhada de fé, você vai sair daqui tomando uma decisão diferente. Você vai entender que o bom o suficiente não é o que Deus tem para você. Deus quer que você viva o melhor. Só que tem uma grande diferença entre o seu melhor e o melhor de Deus. O seu melhor talvez seja o que você tem vivido hoje. O seu melhor é o que você consegue viver de maneira natural. Mas o melhor de Deus é algo sobrenatural que só Ele é capaz de fazer. E é isso que Ele quer que você viva. É isso que Ele quer que você viva. Ele está falando assim: meu filho, cave poços. Mas eu não estou falando para você cavar poços para te castigar, para você criar feridas nas mãos, para você
se matar, para as suas forças se acabarem, não. Enquanto você cava os poços, eu envio o milagre. Enquanto você obedece aos meus direcionamentos, eu envio a provisão necessária. Enquanto você ouve a minha voz e cumpre aquilo que eu ordeno, eu faço acontecer aquilo que você não espera. Mas eu quero fazer alguns apelos nessa noite.